Fluxo magnético. O fluxo magnético é uma grandeza escalar relacionada com o número de linhas de indução que atravessam determinada área em um campo magnético. Então, observe aqui, ó. Imagine que você tem um condutor, uma espira circular, tá certo? E nela é atravessado um campo magnético. Então a área que ele está falando aí é essa área aqui, ó, da espira, tá? Então é a área da espira. Se ela for um círculo perfeito, né? Essa área é igual a π vezes r ao quadrado, né? E ela depende também do ângulo, né? Com que esse fluxo está entrando. Porque se ela tá de um jeito, se ela tá, por exemplo, nesse jeito aqui, ó, com esse ângulo igual a zero, a quantidade de fluxo magnético, né? De campo magnético que atravessa essa espira é maior do que dessa forma, né? Porque se você olhar para essa forma, você vai ver que ela vai estar diminuída aqui a área dela. Vai ter uma área diminuída, né? Então essa área que será atravessada efetivamente pelo campo magnético, ela vai ser igual à área da espira vezes o cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo, tá? E o fluxo ele vai ser proporcional, O que vai ser o fluxo magnético? Vai ser proporcional ao campo e à área que atravessa. Então, só que essa área varia com o ângulo. Por exemplo, se ela estiver aqui nesse ângulo aqui de 90 graus, não temos nenhum campo magnético atravessando essa área da espira, tá certo? Não temos nenhum campo magnético atravessando essa área. Dessa forma que não teremos fluxo magnético, tá? Então, qual é a lei que vai relacionar isso? Vai ser essa daqui, ó. O φ, tá? Então, o φ é uma letra grega chamada φ. Nesse caso aqui, nós temos o φ maiúsculo, tá certo? Maiúsculo tem essa forma aqui. Vai ser igual ao B vezes o A vezes o cosseno desse ângulo aí que a espira tá em relação ao campo magnético. Então B seria o campo e o A seria a área da espira. Partindo dessa ideia de fluxo magnético, vamos aqui tentar entender a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, também chamada de lei de indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação, olha só, quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida, tá? Essa força eletromotriz induzida é um negócio que a gente chama de tensão, tá? Então, é a força que vai mover os elétrons. Qual é a força que move os elétrons ali? É a tensão, tá certo? É a tensão, tá? Então, ela não é uma força, mas ela recebeu esse nome ali devido ao contexto histórico da época, tá? Então, quando você lê F eletromotriz induzida, você pense em tensão, tá certo? Então, o movimento da espira, ó, imagine aqui, o movimento dessa espira vai variar o fluxo magnético, e isso vai produzir uma tensão, tá? Então, tenha muito bem essa ideia na cabeça, que é assim que funciona a geração de energia, a geração de energia, tá? Assim que funciona a geração de energia, assim que funcionam os motores elétricos, tá certo? Ela é uma lei fundamental do eletromagnetismo. Então, é uma lei fundamental. Através dessa lei que se criou a energia elétrica, a distribuição de energia, tudo que você tem de tecnologia é através disso, tá certo? Através disso. Foi o ponto de partida para a construção de dínamos e sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala, tá certo? Então tá aqui. Isso aqui é um dínamo produzido pelo senhor conhecido como Thomas Edison, tá certo? Aquele que mesmo que inventou a lâmpada, né? Aquela lâmpada de filamento. Então aí nós temos aqui um gerador sendo mostrado aqui no museu, né? Muito antigo e tal. Final de 1800 mais ou menos. Ele utiliza o quê? Utiliza a lei de Faraday, tá? Para produzir tensão, né? Tendo tensão nós temos aí uma pilha, tendo pilha nós temos corrente elétrica. Então
O básico para você entender isso é a lei de Faraday, tá? E qual é a lei de Faraday? Variou o fluxo, gerou tensão. Variou o fluxo magnético, gerou tensão, tá? Variou o fluxo magnético, gerou tensão, tá certo? Gerou tensão, porque você tem o movimento dos elétrons devido à variação do fluxo magnético. Faraday percebeu que a corrente elétrica poderia ser produzida em um fio no formato espiral ao mover um ímã para dentro ou para fora da espira, mesmo sem a presença de pilha ou bateria. Esse fenômeno é conhecido como indução eletromagnética. Então isso é indução eletromagnética, tá? Então quando você fala, indução eletromagnética, é isso, tá certo? Então esse movimento, ó, ele pegou esse movimento, ele fazendo esse movimento indo para cá e para cá com a mão, ele viu que aqui essa corrente ela ia variando, tá? Essa tensão, na verdade ele mediu aqui a corrente, né? Então a corrente ela ia variando, tá certo? Medir. Se a gente medir a tensão, nós teremos também a tensão variando, tá? Nós teremos a tensão variando. Então, quando ele aproxima, nós temos um sentido. Quando ele afasta, nós temos outro sentido, tá? Então, quando ele aproxima, nós temos um sentido. Quando ele afasta, nós temos outro sentido, tá certo? Nós temos outro sentido. Quando está parado, não temos zero, tá? Então, em repouso nós temos zero. Aproximando, nós temos um sentido. Afastando, nós temos outro. Circuito aberto, nós não temos medição, né? Nós temos aqui o E, que é a força eletromotriz, mas nós temos corrente, não temos corrente.